Olá pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Patrocinado por Boa tarde a todos os estimados internautas da televisão Extramind. Iniciamos hoje o nosso programa com os meus dois convidados, que de certa forma são habitual e é praxe da nossa televisão e concretamente deste programa, um olhar africano. E como é habitual, nós debatimos assuntos que são apenas de África, olhamos para a África ao mínimos detalhes, procuramos palmear para alguns países africanos. Estamos a falar de um continente com mais ou menos 53, 54 países, um continente que quase todo ele foi colonizado pelos portugueses e um pouco também pela introdução dos árabes aqui em África. Nós hoje vamos olhar para a questão da desvalorização das etnias africanas. O tema sugere-nos que por bastante tempo as etnias africanas foram colocadas como sendo, não tendo valor. É só olharmos um pouco para um debate antropológico que foi levantado na Alemanha por grandes filósofos intelectuais, até alguns antropólogos como Lev Strauss, quando diziam, e Hegel, quando dizia que a África não tinha história, a África não tinha cultura, as etnias africanas eram um pouco mais rural, não urbanos. E como convidados que eu tenho hoje, tenho por um lado esquerdo o meu convidado, e depois por um lado direito também tenho o meu convidado que poderá de certa forma, um outro é teólogo, outro de uma outra forma é professor. Os dois vão analisar ao mínimo detalhe esses assuntos. Desde já vou começar com o lado esquerdo. Boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. Qual é o olhar que tu tens em relação à desvalorização dos debates das nossas etnias um pouco por toda a África? E qual é a mensagem concreta em relação a isso? Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite que foi me dado. Saúde a todos os telespectadores que nos ouvem a partir de casa. Só temos a lamentar pela essa dura realidade que os nossos valores e costumes hoje em dia já não são mais valorizados como antes. É uma questão mesmo de lamentar. Como uma visão, era necessário que resgatássemos alguns valores que são muito essenciais para a nossa orientação dia a dia. Valentim, o olhar da desvalorização das etnias africanas, ela resulta de quê? Será que temos alguns influenciadores internos ou externos? Acho que boa tarde aos internautas do programa Ubuntu, boa tarde aos colegas aqui do painel. Dizer o seguinte, que a desvalorização das etnias africanas, concretamente em Moçambique, isso aqui resulta a partir da colonização. Colonização por quê? Porque o colono ou os portugueses, quando invadem aqui em Moçambique, vieram com uma teoria, que é a teoria da civilização. Então, desvalorizando consecutivamente as questões culturais do povo moçambicano ou em África em geral. Bem, Mondlane, partiu da ideia, vamos partir do pressuposto que é colocado aqui por Chauke, a ideia de que os colonos, quando chegaram aqui, tentaram desvalorizar de forma brutal as etnias africanas. E quem deixou com que isto continuasse a perpetuar-se até os dias de hoje? É um pouco meio difícil você encontrar algumas etnias africanas quando alguém fala de que eu sou um britânico, e diferentemente quando diz que eu sou uma Cua ou sou um Zulu. Há um desdém em relação a isso. Quem é o responsável? Será que a Europa, ela em si, só o processo da colonização ela em si foi fundamental? Ou teve outros atores que obviamente podem
de certa forma, estar por detrás desta situação na qual nós nos encontramos? Bom, na verdade, penso eu que não é sim um fator a colonização, mas nós mesmos, na qualidade de africanos, nós é que nos deixamos levar pela essa onda. Digo isso por quê? Porque a colonização teve um impacto muito maior aqui no nosso país, mas pela graça de Deus conseguimos combater. Então, poderia, nesse mesmo processo, termos resgatado alguns valores que foram diluídos no processo da colonização. Porque, a partir do momento em que nós combatemos os colonos, estamos a dizer de que ficamos livres. Portanto, estamos livres para voltar às nossas origens. Porém, isso não aconteceu devido à influência externa. E a questão maior também tem a ver com aquilo que se chama de diabolizar a cultura africana, não é? Porque os africanos são vistos, ou as etnias africanas são vistas como ações de diabos, são ações diabólicas. Portanto, muita gente hoje rejeita ou não se sente muito à vontade em viver na base da sua cultura, porque essa cultura foi desclassificada, ou está sendo desclassificada por causa da entrada da religião, etc, etc. Você, como teólogo, Sim. coloca a ideia da religião Sim. como um fator também preponderante para a desvalorização das culturas africanas, ou da própria etnicidade africana. Acha que a religião esteja a colaborar com a ideia de que o que a religião faz sobre a cultura africana é um pouco meio desumano, acaba roubando. Então, que implicações isso tem, estudamos a teologia, na perspectiva de que eu, enquanto africano, não tenho valor, a única religião que tem valor é mais uma religião batista, por exemplo, ou uma religião católica, o catolicismo, ou os muçulmanos. Não será um elemento da própria neocolonização, de fazer-nos entender que nós não somos nada, os que são mais importantes é aquilo que disse Hegel? Não exatamente, irmão Tamel. A ideia é qual? A religião tem seu papel muito fundamental na sociedade, nas nossas vidas, etc. Mas também não tira o valor cultural que a gente tem. Temos alguns aspectos culturais muito positivos que não ferem em nenhum momento a religião. Agora, o nosso problema é olhar quanto tudo que é a cultura africana como algo diabólico, o que não é verdade. O que não é verdade? Sim, não é verdade. Temos, por exemplo, quando formos a falar mesmo numa questão da vamos lá, a medicina tradicional. A medicina tradicional tem uma propagação muito grande. No entanto, quem trata da medicina tradicional é visto, tem curandeiros lá, tem aqueles que conhecem os remédios, não é? As raízes, sem ter que necessariamente se envolver no mundo espiritual. Agora, onde entra em confusão a cultura ou a medicina tradicional com a religião? Quando nós já mergulhamos no mundo espiritual. Porque, biblicamente, não é aceito que um cristão vai consultar aos curandeiros. Isso já não é aceitável biblicamente. Mas, porém, temos a situação em que eu padeço de uma doença, vou ter com conhecimento com o médico tradicional que conhece, que só de olhar, tocar, já vai conseguir detectar o tipo de doença que eu tenho e vai me recomendar as raízes que eu terei que lá tomar, a dosagem, etc, etc. E vou ter a solução dos meus problemas. Bem, Shouki, a perspectiva que está a colocar o Munilani colabora para a análise significativa da própria desvalorização das etnias africanas. Talvez um debate que nós não temos de fazer aqui. O que é que significa, na verdade, etnia?
Eu irei numa perspectiva científica, numa perspectiva política, né, sobre a desvalorização das etnias em África, ou concretamente em Moçambique, no sentido em que, segundo o Elísio Macamo, em 1996, na sua página 356, disse o seguinte, que a desvalorização das etnias parte desde o período colonial, também o período pós-colonial, no sentido em que na formação do Estado, na formação do governo de Moçambique, evocou-se aquilo que chamamos de teoria socialista, né, de construção do homem novo. Então, nessa teoria socialista de construção do homem novo, esse homem novo tinha características, né, que era um homem livre da superstição, livre, por exemplo, tinha que ser um anti-regionalista, um anti-tribalista, e aí entra nessa questão também de eliminação de grupos e eliminação da própria língua que a pessoa falava, está a perceber? Então, para a formação do Estado Novo. Então, isso a Frelimo invocava aquilo que chamava-se unidade nacional. Então, porque para que haja unidade nacional, temos que esquecer, temos que esquecer as nossas etnias como moçambicano, mas sim invocar esse sentido patriótico, que é a formação do homem novo. Sim. Neste caso, quer dizer que só com a formação de um homem novo, um debate que é muito interessante, sim. nos coloca a ideia de que a questão da desvalorização das culturas africanas, ela poderia, de certa forma, ser quase inexistente. Sim. Eu acredito nesse sentido, sim, porque se nós, por exemplo, porque a conservação das etnias, né, que é um conjunto de crenças, é um conjunto, aliás, as etnias é um conjunto de pessoas, né, que falam a mesma língua, que têm a mesma cultura, a maneira de ser e de estar. Então, se nós destruirmos os nossos tribos, as nossas origens, significa que nós estamos a quebrar a nossa etnia, estamos a desvalorizar as nossas etnias. Então, é o que percebeu, por exemplo, na formação do primeiro ou do governo novo, que é o governo formado pelo Partido Frelimo. Então, houve desvalorização disto. Então, com a desvalorização da nossa cultura ou da nossa essência, então, aí logo houve quebra, houve destruição das nossas etnias. Porque o que aconteceu nesse sentido? Significa que o governo formado naquele período de transição deu continuidade à ideologia do período colonial, sim, que é a desvalorização das nossas línguas, então invocando, porque naquele período, só por falar a língua, o dialeto, dizer que era uma língua do cão, isso prolongou-se até 1990 e tal, até depois da introdução do ensino bilíngue. É com a introdução do ensino bilíngue que já começamos a valorizarmos as nossas etnias, as nossas origens. Mas antes disso, a própria Frelimo dizia que nas escolas não poderia se falar o dialeto, tinha que se falar o português. Então, isso também foi uma forma de desvalorizar as nossas etnias. Então, tu estás a olhar a questão da etnia também aliada à questão da língua? Sim. A questão da língua, a maneira de ser, de estar da pessoa, sim. Quer dizer que nós não podemos descurar. Vamos olhar um pouco para o continente africano. Tem países, por exemplo, onde que preservam muito o debate étnico, sem necessariamente, mesmo com esta influência da própria colonização, houve um pouco meio mudança. Sim. Eu acredito que nesses países eles adotaram um sistema de não marginalização de suas origens, enquanto nós não, por causa dessa questão que se invocava dentro dessa estrutura, né, governativa, que é a questão da unidade nacional, o português como a língua de comunicação que nós tínhamos que adotar ao nível nacional, independentemente das nossas origens, somos Maconde, somos Macua, mas temos que ter português como um elo de ligação. Mundiano, ao debatermos a questão das etnias, debatemos uma coisa que você, na sua comunicação, sempre coloca ao debate, é a questão da valorização, da perca dos valores que os africanos vão ter. Quais são os valores, obviamente, que podem ser perdidos olhando para a lógica da própria etnia, de você ser uma xangana, ser um dá, ser
Moçene, você esquecer disso aí. Porque a questão da etnicidade também é uma construção social. Sim. Um dos aspectos é o que o irmão estava aqui a mencionar, a desvalorização das línguas. Ele falou que havia um período que se desvalorizava as nossas línguas, não é? O nosso dialeto. Esse é um fato que até nos dias de hoje, se formos a ver, há locais ou há certas escolas que quando tu falas o teu dialeto, você é diabolizado, você é visto como um animal, não é? Então há essa discriminação da língua. Tem outras situações que, por exemplo, o irmão na sua introdução, na sua fala, falava do novo homem, não é? Que procurava se formar. Porém, esse novo homem não foi alcançado nas zonas recônditas, não é? Porque lá nas zonas recônditas, as pessoas continuam a viver na base daquela cultura original dos africanos, naquela cultura original de uma xangana, etc. Portanto, há essa desvalorização dentro das cidades. Mas nas zonas recônditas ainda há uma luta de preservar esses valores. Ou até digo mais, não foram alcançados pela essa transformação, uso as palavras do irmão, da transformação do velho homem para um novo homem. É um debate muito interessante. Olhamos a questão da etnia e também olhamos para a modernidade, Sim. para o período do boom das tecnologias, da inteligência artificial até Sim. digital. Isto tudo é resultado de um conhecimento ocidental. Sim. Nós estamos aqui, a África não entra num perigo existencial de perder os seus valores de forma mais profunda. Porque estamos a dizer que já existia isto na questão da colonização, não se conseguiu. Grandes autores discutiram sobre a questão de que a África não tinha história, a África não tinha um passado um pouco meio heróico, mas também agora começa a entrar o debate das tecnologias, a modernização, a globalização. Não voltamos assim à velha história da desvalorização daquilo que é a essência africana? Isso é um fato e que vamos ter que viver com ela por causa desta globalização, essa modernização, a introdução das televisões, etc. Acabamos mesmo alguns irmãos ou a maioria de nós entrarmos nessa corrida do Ocidente, querermos adquirir as origens do outro mundo, não é? Queremos, ou seja, atualmente o africano, a maioria deles já não tem na sua essência aquilo que são os valores africanos, porque há uma diluição devido à introdução da globalização. Então acabamos copiando muita coisa e ficamos aqui numa situação em que já não se sabe o que é valores africanos, o que são valores ocidentais, porque já há uma mistura. Já o moçambicano já não sabe quais são os valores que compõem um moçambicano, porque já há uma mistura do Ocidente e da África. Você é professor, dá aulas, obviamente encontra-se com uma diversidade étnica de pessoas que tens de dar aulas, sim. Mas também tu tens trabalhado na ideia da emergência das novas tecnologias. Sim. Que essas tecnologias de informação, as redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, podem, de uma outra forma, ser um mecanismo de dar continuidade à ideia da adulteração daquilo que é a essência africana? Eu acredito que não. Eu acredito que as redes sociais podem alavancar as questões culturais ou as questões étnicas, aliás, dos povos africanos, concretamente em Moçambique, como veículo, né, de propagação, né, da nossa cultura. Por exemplo, nós vimos países como Quênia, como Tanzânia, estamos a falar dos Maasais. Se nós entrarmos, por exemplo, no Facebook ou no YouTube, pesquisamos sobre
a vida dos Maçais, nós vamos encontrar a essência cultural ou a essência étnica daquele povo. Então, isso também podemos usar aqui em Moçambique como uma forma de resgatar as nossas etnias. Por exemplo, nós assistimos a bocado, acho que foi no mês passado, o Festival Nacional da Cultura. Então, é uma forma também de resgatar as nossas etnias, porque ali vinham pessoas, ou estavam lá pessoas de todas as províncias daqui de Moçambique, com diversidade cultural que nós temos. Então, é uma forma que na base daquele evento pode-se fazer as imagens, pode-se fazer vídeo daquele evento e pode-se mandar no YouTube ou no Facebook como uma forma de conservação ou de fazer saber outras pessoas sobre as nossas etnias, sobre a nossa essência como africanos. Sim, sim. Mas nós temos aquela forma mais clássica dos africanos, Sim, sim. de não se misturar com alguns aspectos. Repara, por exemplo, para a Amazônia, né, no Brasil, há uma forma de ser, de estar, e que obviamente mesmo com o boom desta tecnologia, ela não é muito retirada nem muito influenciada. Ao contrário daqui de Moçambique, obviamente há coisas, o Monjan aqui falou de curandês, mas há pessoas que acham que para ir ter com um curandeiro, com quem domina as ervas, é de uma outra forma, uma forma de marginalização, mas também uma forma de aculturação e uma forma também de perigar aquilo que é o saúde. Aliás, tem uma forma, nós debatemos vezes em quando aqui sobre os apelidos, por exemplo. O apelido de saúde tem um significado, mas com o boom das novas tecnologias, pode, de certa forma, as novas gerações não conhecer. Isso porque a Europa continua a fazer o seu trabalho. Sim, nós, por exemplo, há bocado, né, eu ouvi alguém falar isso na televisão sobre, por exemplo, o Nhão. Acho que a não valorização, por exemplo, ou a não divulgação dessa imagem sobre, por exemplo, o Nhão, parte também do próprio secretismo, do segredo que aquele evento tem para as pessoas, está a perceber? Então, aí, eu acredito que a mídia, como a X-Mind, né? Extra Mind, aliás, pode fazer um trabalho profundo por exemplo, de promoção das nossas etnias, por exemplo, como esse programa o Buto faz, está a perceber? Então pode ir mais ao fundo de querer investigar sobre as nossas etnias. Eu acredito que será um bom passo para a valorização cultural em Moçambique. Bem, nós vamos a um breve intervalo, nós voltamos na segunda e última parte do nosso programa. Vamos olhar para o debate étnico para Moçambique. Aliás, Moçambique tem mais de 20 etnias. Vamos olhar como que, de certa forma, a originalidade dessas etnias continua a prevalecer. O que é certo é que os meus convidados acham que, por um lado, o Chauque defende a ideia de que a globalização pode, de certa forma, não influenciar significativamente para a perca dos nossos valores. Aliás, ele diz que pode ser usado a televisão, as redes sociais como mecanismo de autoproclamação da pobreza. Mas, por outro lado, Monjane não olha nessa perspectiva. Acha que há, de uma outra forma, uma crise de valores em Moçambique, em África, que essa crise de valor pode, de certa forma, ser produto da colonização, mas mais do que isso também ser um produto dos nossos africanos. Na segunda parte, nós também vamos tentar perceber até que ponto nós africanos temos orgulho de sermos nós mesmos. Quais são as nossas etnias, quais são os significados, como é que nós falamos as nossas línguas, como é que nós comemos, e como é que nós falamos com os nossos antepassados, e como, quando nós vamos aos cemitérios, como é que nós nos comunicamos com os nossos antepassados mortais, independentemente da religião ela existir como mecanismo. Esses temas e outros poderemos, de certa forma, debater no instante, na segunda e última parte do nosso programa, e temos como tema desvalorização da etnia africana. Manhanga, onde vamos sim trazer criatividades e mostrar alguns dos nossos talentosos, não é? E esses meninos são naturalmente estudantes. Sabes cantar? Tens alguma música? Não. Um pouco que tu sabes, podes cantar para nós? Eu tive uma amiga muito bonita que dizia que me amava, era carinhosa, tudo bem. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado, ok? Sakane diz que sabe fazer beatbox, atenção!
Esse é um talento incrível. Queremos ouvir um bocadinho. Vai, 3, 2, 1. Ouro no pescoço, como o bugu nas costas. Camisa do time, é o pique que ela gosta. A novinha vai querendo, ela passa, ela ficou já do pique Arabia. A novinha fica no CT, que papai tá te aguardando a nota aí. E vai tomando, pai, vai tomando. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos, o website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Que liga gostaria de jogar ou estar? Já ouviu dizer que para você ser vencedor deve andar com vencedores ou pessoas que pensam como vencedores? Já ouviu falar da Extra Mind? XM é o canal criado a pensar em você para valorizar o seu tempo, trazendo conteúdos que agregam valor, elevam a sua sabedoria, experiência e histórias de sucesso. Como investir ou fazer negócio nesta era digital? Na XM, você molda os seus princípios, valores, crenças e atitudes para ser vencedora. Junte-se a nós e melhore a sua qualidade de vida e prosperidade. XM Moldando Mentes. Siga-nos através das plataformas digitais. Pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. Boa tarde, entramos na segunda parte do nosso programa, cumprimentamos o nosso caro estimado de internata. Este é um programa para si, este é um programa para os africanos, este é um programa para o universo. Debatemos sobretudo aquilo que marca a nossa essência, aquilo que dignifica nós como povo. Aliás, na primeira parte, os meus dois convidados analisaram a desvalorização da cultura das etnias africanas. Por um lado, defendeu-se a ideia de que as redes sociais podem ser usadas como mecanismo de vangloriar a nossa cultura e não constituem nenhuma ameaça. E, por outro lado, defende-se a ideia de que a religião, de certa forma, pode influenciar negativamente para a mudança cultural. Aliás, disse que ir ter com um curandeiro, quem tem domínio das ervas, não é, de outra forma, nenhum pecado, mesmo numa dimensão do cristianismo. Nesta segunda parte, vamos palmear um pouco o todo de Moçambique. Vamos olhar aos mínimos detalhes. Como que este processo funciona da desvalorização da cultura africana? Quantas etnias que a gente tem? Até que ponto, quando você entra para uma universidade, por exemplo, alguém olha para ti, se você vem do centro, norte do país, e com desdém. Há etnias superiores, há etnias inferiores. Será que este debate da própria etnicidade que nós temos aqui em Moçambique pode ser resultado do aspecto da própria colonização? Aliás, há pessoas que nem falam as suas próprias línguas, aparecem em grandes cadeias nacionais e dizem, obviamente, que não falam Xangana, não falam Ronga, não falam Dao, não falam Sen, nem estão preocupados em aprender essas línguas, porque essas línguas não é parte integrante. Só para terminar, uma vez, a antiga primeira-dama da República de Moçambique, Luísa, a esposa da antiga chefe de Estado,
Maria de Lourdes Guebuza disse uma coisa muito interessante, que aprendeu a ronga, porque a ronga era um mecanismo para se conectar com o próprio Armando Emílio Guebuza, que Armando Emílio Guebuza é, de certa forma, um ronga. Voltamos. Monjane, vamos olhar, obviamente, para Moçambique. Como é que nós olhamos para Moçambique em termos da questão da etnicidade? Estamos a falar de um país que tem mais ou menos 20 e tal etnias. Será que nós mesmos desvalorizamos este debate étnico ou nem por isso? Bom, olhando para o Moçambique, Moçambique é um país com uma extensão maior, em que em cada província há algumas etnias por lá, e que o que é Maputo pode ser bom, pode não ser bom em Zambésia, não é? O que é bom em Nampula pode não ser bom em Gaza, não é? Mas aí há uma valorização interna, não é? Cada província ou cada distrito ou cada localidade dá valor àquilo que eles acreditam. Agora, quando já há uma junção, por exemplo, vamos lá, com a socialização, sai um irmão de Nampula, vem viver em Maputo, encontra um de Maputo, traz os seus valores e começam a entrar em conflitos, não é, com aqueles irmãos de Maputo. Por exemplo, vamos lá, na zona sul temos aquele remédio que chamamos de remédio de lua, não é? Mas esse mesmo remédio, como é que chama? Parte de ervas, não é? Mas já na zona norte, o centro do país, usam aquele sistema de amarrar uma corda, não é? Para o mesmo efeito, não é? Para a questão de lua. Então, aqui em Moçambique há uma divergência, mas a ideia é que cada localidade dá valor àquilo que eles creem. Essa é a ideia. Quer dizer que aqui não há um olhar, por exemplo, imagine que você é de Sul, os Monjana, a maior parte deles são de Sul, e que você casasse, por exemplo, com uma pessoa de Centro-Norte, a sua casa não olha com desdém, dizer que esse indivíduo casou, costuma-se dizer que xingondo, por aí em diante, a ideia quando diz xingondo é como de uma pessoa que você não valoriza. Esse é um fato muito relevante. Até se não formos a prestar muita atenção, ou seja, se o casal não for firme, não é, no seu amor, pode separar. Porque é um insulto para os preservadores da cultura ou da tradição trazer uma mulher que não é da mesma cultura. Então vai haver aqui dentro de casa uma guerra, porque estás a trazer uma mulher em que eles não aceitam. Então temos esses problemas sim, que até pode em algum momento, se não haver um amor suficiente, haver uma separação, por causa dessa discriminação. Repara que até entre nós, em Moçambique, temos essa discriminação. Porque se eu trago uma mulher de Nampula, enquanto sou uma Xangana, como sou, a minha família não aceita. Por causa da fama, da cultura que eles têm, que diverge com a minha cultura. E acham que a criação dos nossos filhos não vai ser da melhor maneira. Bem, Saúl, você tem uma experiência um pouco meio diferente de Monjane. Você casou com uma mulher que, de certa forma, é de Zambésia. Obviamente, como é que olha para a questão da etnicidade em África e concretamente, não em África, não, estamos a olhar para Moçambique, e como é que repara sobre essa questão da desvalorização de algumas etnias e como é que se pode ultrapassar? Se existe, em primeira instância ou não? Se existe, por que existe? Por que algumas etnias acham que são detentoras de um lugar ao contrário das outras? Eu acredito que, segundo a sua abordagem ou forma que coloca essa questão, há que discordar um pouco com o colega
sobre essa coisa de etnicidade que, por exemplo, naquele tempo, né? Naquele tempo sentíamos essa dificuldade de a pessoa da zona norte ou do centro, por exemplo, casar com uma pessoa da zona sul, da zona centro, assim sucessivamente, né? Mas o que nós verificamos atualmente com a emancipação, né? Das pessoas, vem que não há nenhuma contrariedade, né? Em que a pessoa sair, por exemplo, daqui de Maputo, ir casar com uma pessoa da Zambésia, uma pessoa de Tete, uma pessoa de Niassa, mas sim, porque tem esse espírito que nós somos moçambicanos, independentemente das nossas etnias, somos moçambicanos. Uma pessoa daqui pode ir viver na Zambésia, por exemplo. O primeiro campo de trabalho foi na província da Zambésia, concretamente no distrito de Alto Moloco. Lá as pessoas chegaram, me receberam bem. Está a perceber? Independentemente que a minha etnia era diferente. É diferente. Falou de uma coisa que é muito interessante, que é muito colocada, é a ideia de que da emergência de um homem novo. Esta ideia que foi muito colocada muitas vezes com o Samora Machel, de tirar as pessoas de Maputo para cá, para centro-norte, para centro-norte e voltar sempre aqui. Nós estamos a discutir aqui a ideia de tentar construir um novo cenário existencial para que os moçambicanos fossem unos. Mas isto não surgiu pelo fato do antigo chefe do Estado, primeiro presidente da República de Moçambique, ter denotado essa discrepância étnica existencial. Eu acredito que, segundo as teorias, né, dizem que não existe nenhuma cultura suprema que a outra, ou não existe nenhuma etnia que é superior que a outra. Então, nessa vertente, eu acredito que em Moçambique, independentemente das pessoas quererem desvalorizar as etnias das outras, mas as políticas barram isso, né? As questões políticas barram isso, que não há essa diferença. Nós somos moçambicanos, independente, e há valorização de cada etnia. Por exemplo, nós, por exemplo, temos o famoso frango zambesiano, por exemplo. Pessoas de Maputo gostam do frango zambesiano, mas tem origem onde? Tem origem na Zambésia. Temos a mucapata, por exemplo, da Zambésia, temos o todo, temos o caracol, temos diversidade de coisas que existem aqui em Moçambique, que chegando aqui no sul as pessoas conseguem se integrar com pessoas, independentemente das pessoas falarem que essa pessoa é xingondo ou não, mas há essa valorização, Eu não irei nessa vertente que não existe essa valorização, sim, existe essa valorização étnica, independentemente das nossas origens. E isso é positivo. Pese embora que pode existir um e outro foco, né, de desvalorização das etnias, das outras etnias, mas acredito que estamos num bom caminho nesse facto de sermos moçambicanos, né, independentemente das nossas etnias. Tudo bem. Vi um sorriso que estava a ser colocado por Monjane, estava a discordar dos pressupostos que estão a ser colocados por Chauque, ou nem por isso? Bom, é que uma coisa é fato, não estou aqui a falar de coisas do outro mundo, algo que eu vivi na primeira pessoa, não é? A questão, por exemplo, que estava o irmão Tamela a me colocar, de casar uma mulher do sul sendo do norte, etc. Isso pesa bastante. Eu tenho casos concretos de uns amigos meus, não é? Que tiveram desafios grandes, não é? Tiveram desafios fortes. Por quê? Porque é uma xangana de Chibuto, foi casar uma mulher de Nampula. Santos Machado. Não, eu não vou entrar nessa. Santos Machado, eu conheço que o pastor Santos Machado já disse isso, que ele é de Chibuto, casou, obviamente, com uma mulher de Nampula. Mas eu não disse que ele é meu amigo. Não, isso é um amigo. Mas, bom, este é um deles, não é? É um deles. Mas também tenho um amigo que é de Nampula, foi casar uma mulher de Manjacás. Esse processo de casamento foi desafiador,
Porque a família como é que chama? Do moço não aceitava que ele lobolasse, porque eles diziam, defendem que não se pode comprar uma mulher. Mas, em Gaza, o lobolo não se discute, deve haver lobolo. Então, daí já começa a haver um problema. Então, é aquilo que eu estava a dizer, que se o casal não ser forte, pode até ao ponto de separar por questões culturais, por questões de etnias. Então, é preciso aqui haver muita firmeza naquilo que... Você olha, a sua afirmação é olhar que as etnias elas são muito problemáticas em Moçambique. Não há dúvida disso. Agora, nós, por causa da convivência da pessoa, vamos tirar aquele preconceito. Porque vamos, aliás, convivendo com a pessoa, nós vamos formatar a pessoa aos nossos ideais. Então, a pessoa acaba vindo naquilo que a gente quer e acaba percebendo que não, aqui onde estou, isto que na minha terra é bom, aqui não serve. Então, aí estamos a olhar em questões éticas. Então, a pessoa acaba entendendo que não. E é aí que o irmão acaba entrando naquela coisa de que não, lhe receberam perfeitamente, adoraram. Por quê? Porque ele deixou algumas origens, não é? Em nome do casamento ou em nome da amizade. Mas se quisesse manter as suas origens, teria problemas. Mas isso é bom ou mau? Bom é, mau é. Porque o que está a acontecer? Está a abrir a mão daquilo que a pessoa acredita, não é? Em nome do amor, não é? De estar a se relacionar com outra pessoa. Pode ser por meio de casamento, pode ser por meio de uma amizade. Por exemplo, vamos lá, eu e o irmão vamos compartilhar a mesma casa, não é? Estamos fora a estudar, teremos que compartilhar a mesma casa. Eu sou Mungane, ele responde por um outro apelido. Shauk. Até há uma relação, porque todos saem de Gaza, não é? Mas há uma questão que, se calhar, em algum momento, pode não concordar aí. Então, entrarmos em desavenças por aí, não é? Mas, em nome do amor ou da instituição que nos une, nós vamos ter que encontrar uma igualdade ali. Abafar a minha cultura, as minhas tradições, e ele também encontrar um meio de equilibrar isso aí só para termos uma boa relação. Bem, Shauk, não sei se queres fazer um contra-argumento em relação ao que disse o Mujane. Também a parte do pressuposto, ele disse que teve experiências um pouco meio diferentes das suas. A ideia de que o debate da etnia aqui em Moçambique é uma condição muito problemática. Muitas das vezes pode ser olhado de uma perspectiva muito pejorativa e não muito bom. Sim, indo nessa perspectiva, eu acredito que sim, mas há uma questão, eu que sou professor, a questão emancipadora, né? A questão porque eu, como professor, tenho que optar pela imparcialidade, a perceber? Independentemente da cultura ou das etnias das pessoas, a perceber? Então, nessa vertente, eu acredito como professor, que estamos enquanto ser humano. Sim. Enquanto num ser humano, sempre eu acredito que vive dentro de uma etnia, de valores, de cultura que foste tendo ao longo do tempo. Aliás, você claramente se casou, a sua esposa é Mashuabo. Sim, ela nasceu em Quilmane, né? Na terra dos Mashuabo, mas os progenitores dela são macenas, porque são de Morumbala, fala-se mais cena. Então, quer dizer que você casou com o Schwab com origem Sena, que são de Sofala. Neste caso, com grande parte de Sofala na Beira. Então, neste caso, tu tens uma experiência mais profunda. Quando você vê com ela para aqui, para o sul do país, neste caso, com Maputo, que não enfrentou alguns desafios, esse debate étnico em casa ou por aí? Podes partilhar uma experiência? Não, porque como ela, primeiro, nós vivíamos na nossa casa. Por causa dessa coisa de trabalhar, por exemplo, na Zambésia, eu tive que deixar ela a ver com minha mãe. E minha mãe não fala fluentemente a língua portuguesa. Independentemente, ela tinha que aprender eu tinha que aprender Xangana, a perceber? Com essa facilidade dela aprender Xangana, conseguiu se inserir bem, a perceber? E existir esse entendimento. Por isso que nem mesmo agora, se a pessoa chegar a conversar com ela,
Não pode identificar ela como uma pessoa da Zambésia, mas pode pensar que é daqui, de forma mas que ela ela fala Schwab não, fala um Sena. pouco de Sena e Macualongue, porque ela cresceu no distrito de Alto Moloco. Ah, mas Alto Moloco fala Macualongue. Sim. E você fala essas duas línguas? Não, eu percebo um pouco Macualongue. Macualongue. Sim, consigo falar um pouco. Bem, muito obrigado para os meus dois convidados. Discutimos sobre a desvalorização da etnicidade africana, o que é certo. Por um lado, temos duas opiniões aqui. Por um lado, o Valentim Chão, que defende a ideia de que não necessariamente aqui em Moçambique não existe. Isso, talvez ele tenha uma expressão muito interessante. Casou com uma mulher que nasceu na província de Zambésia, com origem na província de Sofala, ficou um pouco em Alto Moloco e trouxe a esposa para aqui, que fala, obviamente, diz que fala Sena e também fala Xangana fluentemente, porque a mãe fala. Mas, por outro lado, o meu convidado, Mojane, teve exemplos concretos de dois amigos próximos dele e que tiveram que casar com esposas um pouco distantes do Sul e que enfrentaram, de certa forma, esses problemas. O que é certo, independente de tudo isso que nós temos analisado aqui, o que é certo é que todos nós somos moçambicanos, é preciso que a gente valorize as nossas etnias, porque é na diferença que nós somos moçambicanos. Voltamos e nos encontramos no próximo programa. Aquele abraço do nosso estimado internado, que de certa forma também é o nosso especial convidado ao longo dos nossos programas. Até lá. Patrocinado por